pedimos agora, meu Deus, que o Senhor abençoe-nos e nos dê total atenção, conceda-nos ter total atenção para receber essa mensagem e possamos sair daqui pessoas com maior consciência daquilo que realmente o Senhor deseja e quer de nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia, igreja. Você está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Muito feliz de estar aqui, a oportunidade de estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero, antes de começar, de entrar aqui de fato na palavra, quero dar algumas informações. No mês de novembro, alguém sabe o que a gente comemora? O pastor Douglas falou aniversário do Flamengo. Alguns falaram Novembro Azul. Mas é o mês da música, amém? Música batista, né? E a gente vai aproveitar esse mês com o aniversário do Flamengo me quebrou. Mas a gente vai aproveitar esse mês de novembro para estar compartilhando com a igreja algumas coisas acerca, não de música, mas de adoração. Porque nem todos aqui são músicos. Quantos aqui são músicos? Levanta a mão. Baterista não vale. Vai lá, Felipe, Davi. Mas nem todo mundo aqui é músico. Mas quantos aqui são adoradores? Levanta a mão aí. Quem não levantou a mão está errado. Todo mundo aqui é adorador. Amém? Se você é um adorador, você pode expressar a sua adoração ao Senhor. Então, o pastor Davidson concedeu a oportunidade de a gente estar compartilhando aqui, em alguns momentos, um tema acerca de adoração. A gente vai ter, nesse mês de novembro também, a conferência de adoração. Se você não marcou na sua agenda, marca urgente. Nos dias 22, 23 e 24 de novembro, nós estaremos aqui numa conferência de adoração. E o termo, a palavra, né, conferência, é simplesmente dizendo que nós vamos conferir. Conferir o quê? O tema, adoração. Se você deseja aprender mais, se você deseja se aprofundar mais, venha. Lembrando, essa conferência não é para quem é parte do Ministério de Louvor, não é para quem canta, não é para quem toca, é para toda a igreja, porque nós somos adoradores e você faz parte desse coral de adoradores que está se preparando, está ensaiando aqui na terra para cantar perfeitamente para o Senhor quando chegarmos na eternidade. Então, antes de mais nada, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí, em João capítulo 4, versículo 23. Deixa aberto esse texto. Eu quero comentar alguns assuntos aqui com os irmãos antes da gente de fato ler o texto. João capítulo 4, versículo 23. Na quarta-feira, não lembro quantos estavam aqui, mas eu aproveitei também a oportunidade para dar uma introdução um pouco nesse tema que a gente vai conversar hoje, sobre adoração. Quem estava aqui na quarta-feira? Amém. A gente falou um pouco sobre idolatria, né? Nada melhor do que começar a falar sobre adoração dizendo o que não é adoração. E a idolatria, ela deturpa o nosso coração, muitas vezes revela, né, aquilo que realmente nós somos. Nós somos tomados de pecado, irmãos, e a gente precisa o tempo todo estar diante de Jesus, se lavando, se limpando, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo para que Ele seja misericordioso nas nossas vidas. A gente falou de uma história muito interessante que está lá no livro de Juízes, a história de Mica. É uma das histórias mais interessantes da palavra. Então, para a gente continuar, a gente precisa se questionar sobre algumas coisas, porque muitas vezes nós aprendemos algumas coisas na casa do Senhor, mas aprendemos com a ótica de alguém, com a visão de alguém. Quero dar um exemplo aqui, até que o pastor Douglas trouxe uma vez uma pregação. Ele falou assim: eu achava que Davi era feio, porque alguém um dia tinha falado para ele que Davi era feio. Mas se você for no texto bíblico, está escrito que Davi era belo. Olha que engraçado, né? Às vezes a gente escuta uma pessoa falando algo pra gente e que muitas vezes, assim, a gente confia naquela pessoa, de que ela está ensinando algo coerente, algo que é correto. E aqui, nessa igreja, eu tenho certeza
que você pode confiar em todos que ensinam aqui nesse púlpito, porque se uma coisa que a gente preza é pregar a palavra, e somente o que está escrito na palavra, você não vai aprender algo errado. Mas ao longo da nossa vida, numa conversa, talvez num bate-papo, você vai aprendendo algumas coisas que você fala assim, não, acho que esse é o certo. Mas a gente vai ler a palavra e confronta a palavra com aquilo que a gente acha, e a gente fala assim, meu Deus, eu estava errado. E a gente precisa de humildade para reconhecer isso. A palavra sempre vai estar certa. A gente precisa partir desse ponto. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos aqui, o tema dessa manhã é, o que é adoração? Para muitos, a adoração é o momento quando a gente se reúne aqui, para cantar, para louvar o nome do Senhor, para entoar louvores, mas essa, eu quero usar esse termo, né? Essa é a ponta do iceberg. Se a gente conseguisse fazer um bloco inteiro do que é adoração, o louvor, as músicas que cantamos aqui, é a pontinha do iceberg. Porque a adoração não tem a ver somente com música. A adoração é o que você faz com a sua vida. Na igreja católica, as pessoas dizem assim, eu sou devoto de fulano. Quando já ouviram esse termo? Eu sou devoto de tal santo. Mas nós não acreditamos em outras pessoas, nós não acreditamos em santos, nós acreditamos no Senhor Jesus. E a sua vida precisa ser em devoção a Ele. Quando você pensa nessa palavra, devoção ao Senhor, meu amigo Marcelo, não sei se a culpa é minha, mas está dando uma microfonia aqui. Se eu falar mais perto, para? Amém. Então vai parar, em nome de Jesus. A gente vê que a nossa vida precisa ser em devoção a Jesus. Diante disso, você precisa viver a sua vida para agradar ao Senhor, né? Se você lembrar com essas pessoas aí que você conversa, né, pessoas que são católicas, ela fala assim, não, eu faço isso da minha vida porque eu sou devoto de tal santo. Eu faço isso com a minha vida porque eu sou devoto de tal santo. E a pessoa vive em função de uma maneira que aquele santo lá viveu. Então ela vive igual, vive pagando alguma penitência para poder chegar ao nível de agradar aquela imagem, aquele santo que ela é devota. Mas nós vivemos para agradar ao Senhor Jesus. E nós temos a palavra como um manual dizendo o que Jesus se agrada e o que ele desagrada, o que ele se desagrada. Então, diante disso, a sua vida de adoração começa nesse passo. Começa no passo que você vive para agradar a Jesus. Se todos nós tivermos essa consciência, se todos nós partirmos desse primeiro ponto, entendemos que a nossa vida é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ainda que você não fale uma palavra, a sua vida precisa refletir a sua adoração ao Senhor. Quando as pessoas olharem para você, falar, cara, você vive de uma maneira diferente. Você conversa com as pessoas de uma maneira diferente. Você trabalha diferente. Você é generoso, você é bondoso, você é cuidadoso com as pessoas, você é amoroso. Por quê? Porque você é um adorador do Senhor. Você vive a sua vida em devoção a Ele. Então, se a gente partir desse ponto, do que é adoração, a gente pode elencar algumas coisas. Primeiro, viver a sua vida em devoção ao Senhor Jesus. Primeiro ponto é esse. Segundo, manifestar a todos que te cercam que você serve ao Senhor. Porque se você adora alguém. E se você adora alguém, você precisa fazer esse alguém conhecido. Se você adora Jesus, você precisa fazer com que o mundo conheça que você adora Jesus. Não dá para esconder. Não dá para viver uma vida escondida, que você adora Jesus e esconde isso. Existe uma pergunta que pode ser feita de duas maneiras. Uma você se alegra, a outra você já fica nervoso, você fica tenso. E essa pergunta vou fazer da maneira legal, né? Robert, você é crente, né? Quando a gente escuta essa pergunta com essa entonação, a gente se alegra. Porque a gente já parte do ponto de que aquela pessoa reconheceu que nós servimos a Jesus. Faz sentido? Agora, a outra entonação dessa pergunta é: Robert, você é crente? Não é perigoso quando a gente escuta assim? Já dá um arrepio na espinha, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Que não pareceu que eu sou crente. Entende? A gente precisa partir desse ponto de que as pessoas precisam reconhecer a nossa vida de adoração nas nossas atitudes.
Então, entendendo esse ponto, a gente consegue entender que a adoração é o que eu faço da minha vida. A adoração é o que eu faço no meu dia a dia. A maneira que eu trato os meus filhos, que eu trato o cônjuge, que eu trato o porteiro do prédio, o menino que está vendendo alguma coisa ali no sinal de trânsito, o porteiro do teu trabalho, os teus colegas de trabalho, os teus colegas de estudo, de faculdade, escola, aonde quer que você esteja, os teus familiares. É a maneira com que você revela Jesus nas tuas ações, grandes ou pequenas, não importa, não importa. Então, eu quero trazer uma ilustração aqui para a gente pensar um pouco. Pensa num artista que dedica a sua vida ao seu trabalho, colocando toda a sua alma e dedicação naquilo que ele cria. Ele faz isso não por obrigação, mas ele faz por amor e paixão. Da mesma forma, a nossa adoração deve ser algo que vem do coração, e não de uma simples formalidade. Se a gente pensa na adoração dessa forma, a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, tudo que nós fazemos aqui na igreja é um reflexo do que nós somos no dia a dia. Não é uma obrigação. Não é. Você não precisa fazer nada aqui por obrigação. Você faz porque você ama. Porque você é apaixonado pelo Senhor. Se você dedica a sua vida ao Senhor, estar aqui não é uma obrigação. Irmãos, é complicado muitas vezes. A gente vê algumas pessoas aqui na casa do Senhor com aquele ar de tipo, meu Deus, que horas que acaba? Meu Deus, que horas eu vou para casa? Eu quero ver o Fantástico. Quando o pastor acaba de dar a bênção apostólica, parece que a pessoa fica com a mão ali no puxador da porta. Vou sair, já sai correndo. Porque quer ir embora a todo custo. E vou te falar, isso não é um problema do que fazemos aqui. É um problema da sua percepção. É um problema do seu coração ao chegar aqui nesse lugar. Se você chega na casa do Senhor sem entender a oportunidade que você está tendo de estar aqui, servindo, bendizendo, glorificando o nome do Senhor, alguns passos anteriores, antes de você chegar aqui na casa de Deus, você precisa corrigir. A Milena estava orando aqui e ela falou, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, respirando nessa manhã, te adorando, bendizendo o teu santo nome. Quantos aqui já pararam para pensar nesse privilégio? Existem irmãos nossos que nesse momento estão escondidos dentro de cavernas, adorando ao Senhor baixinho. Aqui você pode gritar, você pode a plenos pulmões adorar o Senhor. Você tem a liberdade para fazer isso. Nós temos essa liberdade. Mas se não for um reflexo do que você vive no seu dia a dia, vai ser só mais uma obrigação. Vai ser só mais um dia que você vai estar na escala. Olha, não teve um dia que eu vi a irmã Sônia lá na portaria, recebendo as pessoas, sem um sorriso no rosto. Não teve um dia, ali naquela porta, que ela recebeu alguém triste. Por quê? É uma obrigação? Não, porque ela ama isso. E isso é o que, irmãos? Adoração. Adoração. Ah, mas eu não canto bem, eu não toco um instrumento. Como que você adora a Deus no seu dia a dia? Como que você pode servir a Deus em todas as áreas que atuamos aqui na casa do Senhor? E para a gente ler esse texto, João capítulo 4, versículo 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Olha, Deus não procura adoração. A gente falou disso na quarta-feira, né? Porque louvor com seus lábios, qualquer um pode produzir, reproduzir, aprender isso. A adoração pode ser falsa, mas a adoração verdadeira, ela só vem de um verdadeiro adorador. Se você se coloca nessa posição, nessa postura de um verdadeiro adorador, você vai entender o que eu estou falando aqui. Quando você estiver servindo lá no frango, e agora tem gente servindo no frango, que dá para a gente ver aqui agora, ó, a fumaça, um incenso suave subindo as nossas narinas. Já está me dando fome, glória a Deus. E se você não comprou o seu frango, fica aqui a oportunidade de fazer essa propaganda. Compre o seu frango no nome de Jesus. É lá no frango, ajudando os irmãos a estacionar o carro, é ali na porta recebendo as pessoas,
É servindo no som, na mídia, no louvor, na iluminação, na limpeza. Inclusive, sexta-feira a gente fez um mutirão aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Isso demonstra que amamos a casa do Senhor. Temos zelo pela casa do Senhor. Isso é o que, irmãos? Adoração. Adoração. Se entendemos que tudo que fazemos é para adorar o nome do Senhor, aí a gente já começa a partir do mesmo ponto. Porque o que eu estou fazendo aqui é fazer todo mundo entender, é com que todo mundo entenda que a gente precisa partir do mesmo ponto de entendimento, partir da mesma visão, alinhar as nossas expectativas. Porque se você achava que a adoração era uma coisa diferente disso que nós estamos conversando, talvez você estivesse desalinhado. Talvez você estivesse buscando adorar o Senhor só cantando. Não que você não deva fazer isso. O Senhor espera que isso aconteça. A gente vai falar um pouco mais. Mas o Senhor espera que você adore Ele em todas as áreas da sua vida. E aí alguns pontos para a gente conversar. O significado de adoração é estar em reverência, louvor e devoção a Deus. Algo que parte do nosso interior e é expresso de forma prática. É impossível, irmãos, falarmos que adoramos ao Senhor e não expressar isso. É impossível. De diversas maneiras você pode expressar isso. Vou dar um exemplo. O Robert namora. Estou usando você como exemplo bastante hoje, né? Daqui a pouco eu pego outra pessoa aqui. Você namora. Thaísa tem uma expectativa de que você expresse o seu amor a ela com atitudes. Porque se você somente falar e não fizer nada, ela não vai acreditar. O pastor Douglas é casado com a Laís. A Laís tem expectativa de que ele expresse o amor dele por ela. Se ele não expressar, se torna uma mentira. E assim quem é casado, quem tem filho, seu filho tem uma expectativa que você expresse o seu amor por ele. Seus pais têm expectativa que você expresse o seu amor por eles. Seu cônjuge, qualquer pessoa ao seu redor. Assim é o Senhor. Ele tem uma expectativa de que a nossa adoração tenha uma expressão. Se a gente não expressa a nossa adoração ao Senhor, isso se torna o quê, irmãos? Uma mentira. É uma mentira. Ah, mas aí cada um tem o seu jeito de adorar. Eu quero melhorar essa frase. Cada um tem a sua personalidade. Mas jeito de adorar é do jeito de Deus. Jeito de adorar é Deus que estabelece. Não sou eu, não é você. Não é os nossos pensamentos, não é o que disseram outras pessoas acerca de adoração. É a palavra que estabelece isso. Se o conceito de adoração nos diz que precisa ser de forma que expressamos ao Senhor e com reverência, quando você pensa num rei, os súditos, o que fazem diante de um rei? Se prostram, se curvam, se reverenciam a sua adoração a Ele. O que você faz diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Você fica de braço cruzado, olhando, esperando o que vai acontecer? Talvez, irmãos, seja até algo que falta você ter a consciência. Aqui nesse ambiente, quando estamos levantando louvores ao Senhor, cantando louvores a Ele, a presença dEle está aqui entre nós. Você tem a noção que isso é verdade, que isso acontece? Você tem noção disso? Você consegue entender? A presença do Senhor é real aqui nesse lugar. Não é uma sensação. Quando você se arrepia, não é o frio do ar-condicionado. É Ele passando aqui entre esses lugares, entre essas cadeiras, entre os nossos corações. A palavra de Deus vai dizer em Mateus, quando os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, e quando que a gente vai saber onde está o reino de Deus? Jesus diz para os discípulos assim: olha, não achem que o reino de Deus vai estar aqui ou acolá. Quando disserem para você que o reino de Deus está nesses lugares, não acreditem, porque o reino de Deus está entre vocês. É entre vocês, é entre nós. Há um poder de Deus derramado sobre nós na reunião dos santos,
quando abrimos nossos corações, dizemos: Senhor, estamos aqui para glorificar e bendizer o Teu santo nome, porque somos pecadores, não merecemos a Sua graça, mas o Senhor fez por nós. Há um poder vindo do Espírito Santo quando decidimos adorar o Senhor com plena consciência disso. Irmãos, é urgente essa informação, todos nós precisamos entender isso. Por quê? Porque quando nós temos a mesma consciência do que fazemos aqui, de que Ele é real, a presença dEle é real aqui, nós vamos viver coisas que nunca vivemos na presença do Senhor, que somente em adoração podemos viver. Você pode orar e orar muito, Deus vai fazer. Mas existe algo diferente quando estamos reunidos. A palavra vai nos garantir que quando 2 ou mais estiverem reunidos, ali Ele se faz presente. É uma garantia do Senhor, Ele nos diz isso. A adoração é em espírito. A adoração verdadeira não é apenas uma série de rituais, mas algo que vem do Espírito de Deus. Deus procura pessoas que o adorem com o coração e não apenas com palavras. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo te selou no seu coração. Quando Ele fez isso no seu coração, existe uma marca diante de Deus e diante de toda a terra. Você pertence ao Senhor. A partir desse momento, o Espírito Santo começou a morar no seu coração. Morando no seu coração, Ele te ensina as coisas que você não sabe, Ele te orienta no caminho que você deve seguir, e Ele te corrige quando você precisa ser corrigido. E eu preciso ser corrigido o tempo todo, porque eu sou muito pecador. Eu não sei quem é igual a mim, mas o Espírito Santo gasta tempo falando comigo. E diante disso, o Espírito Santo habitando dentro de nós, Ele nos ensina como adorar, Ele nos ensina como fazer, mas a gente é insistente, a gente silencia a voz do Espírito Santo no nosso coração. A gente faz isso o tempo todo. Mas eu quero te contar um segredo nessa manhã. Começa a ouvir mais a voz do Espírito Santo no teu coração. Número 1, você vai agradar a Deus. Número 2, você vai ser o melhor adorador. Número 3, você vai viver as promessas do Senhor para a sua vida. Quando nós estamos sem vontade de adorar, fazer por obrigação é ruim. É ruim. Tem dia que você chega realmente cansado na casa de Deus. Tem dia que você chega estressado, tá tudo dando errado, o pneu do carro furou, tá chovendo, você se molhou, as crianças te irritaram na hora de sair de casa, sua esposa demorou a se arrumar, e você ficou lá no sofá arrumado um tempão, assistindo o começo do jogo do Vasco. Aí você chega aqui estressado. Como é que adora assim, irmãos? Como é que adora assim? Como é que faz? Irmãos, vamos lá. Se a gente dependesse de estar bem todas as vezes para adorar a Deus, a gente estava lascado. Não é verdade? Mas o Espírito Santo morando dentro de nós, Ele nos ensina o que fazer. Primeiro de tudo, solta as amarras. Tem vezes que a gente chega aqui nesse lugar, na casa de Deus, irmãos, com a cara emburrada, preso, com tudo que aconteceu ao longo do dia. A sua adoração não depende do seu humor, não depende das suas emoções. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas eu quero que você entenda, o Espírito Santo te ensina e te conduz para entregar a sua verdadeira e uma adoração sincera ao Senhor, em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. A palavra vai dizer que Ele realiza em nós o querer e o efetuar. Então, se você não quer, Ele te faz querer. Se você não efetua, Ele te faz efetuar. Se você não quer adorar, Ele te ensina como adorar. Ele te faz querer. Ele te dá essa vontade. Ele gera no seu coração essa vontade. Mas, irmãos, precisamos ter o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que a gente conversa que nem parece que é crente. Você fala, irmão, você entrou aqui para quê? Vamos começar aqui do começo. Você entrou aqui para quê? É para
perguntar o que a gente tem que fazer, para reclamar, para murmurar. Não. Você está aqui para quê? Para ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa Ele falar no teu coração. E Ele fala. É a gente que não escuta. Outra coisa aqui para a gente pensar. A procura de Deus por verdadeiros adoradores vem de adoradores que se entregam completamente. A palavra de Deus vai dizer que Ele não rejeita um coração quebrantado. Não rejeita. E se você chega aqui com o coração quebrantado, com o coração contrito, Deus vai te ouvir. Deus aceita a tua adoração. Deus aceita a tua adoração. E eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer nessa manhã. Você responde para você mesmo. De que maneira a sua adoração reflete o seu relacionamento com Deus? Pensa aí. De que maneira a minha adoração está refletindo o meu relacionamento com Deus? Responde para você mesmo. E faz uma autoanálise. Se a sua adoração está refletindo o seu relacionamento com Deus. Porque às vezes não parece. Não parece. Muitas vezes, a gente é o primeiro a reclamar. A gente é o primeiro a murmurar. Seu chefe no trabalho pediu para estender um pouquinho mais o horário. Aí já cutuca teu amigo lá do lado e fala: aí, tá vendo? Só quer o venha a nós. Ao vosso reino, ao nosso reino, nada. Só quer o venha a nós. Irmão, vamos lá. Como é que você manifesta que você é crente, adorador do Senhor, fazendo esse tipo de coisa? Eu sei que é chato fazer hora extra. Eu sei. Eu sei que é chato fazer esse tipo de coisa. Mas você está fazendo para o teu patrão ou você está fazendo para Deus? Quando vocês estiverem fazendo algo, faça como se fosse para o Senhor. Se o teu patrão, se o teu chefe precisa que você fique um pouco mais tarde no trabalho, você não está fazendo para ele. Você está fazendo para o Senhor. Fazendo para glorificar o nome do Senhor. Para dizer, eu sou servo do Senhor. Então por isso eu quero ser excelente em todas as áreas da minha vida. Então pensando nisso, né? A pergunta foi, de que maneira a sua adoração reflete o seu relacionamento com Deus? Eu dei um exemplo. Será que está refletindo o seu relacionamento com Deus lá no seu trabalho? Diante de tudo que a gente conversou aqui até agora. Será que a sua adoração reflete que você ama o Senhor? Vou dar um exemplo aqui. No relacionamento com a sua família. Talvez você viva num lar que só você é cristão. É difícil. É difícil. Porque nós somos falhos. Não dá pra gente ser perfeito o tempo todo. Você vai errar. Só que, o legal de tudo isso não é como você age. É como você reage. Aí sim. Aí dá pra gente ver se a nossa vida está refletindo a nossa adoração ao Senhor. Porque um dia, num lar que é difícil de você conviver ali com as pessoas, porque elas não são crentes, não servem ao mesmo Deus, talvez sejam seus familiares, talvez seja seu esposo, a sua esposa, ela vai te irritar, eles vão te irritar. E não é uma vez, são várias. Como você vai reagir a isso? É nisso que demonstramos que servimos ao Senhor, que somos verdadeiros adoradores ao Senhor. Entende? É como reagimos. E também na casa do Senhor. Na casa dele, muitas vezes entramos aqui como se a gente fosse um visitante. Porque o visitante, ele chega aqui curioso. Vou lá para ver o que os crentes fazem, né? Aí ele chega aqui, meia dúzia está realmente adorando ao Senhor. Meia dúzia é pouca gente, né? Uma parte está adorando ao Senhor. Só que tem meia dúzia que está aqui, conversando. Aí sai, vai no banheiro. Aí volta. Aí não para quieto. Irmãos, não é pecado ir no banheiro beber água, não. Não é pecado, não. Mas para cada coisa, tem a sua hora. Se no momento em que invocamos a presença do Senhor, dizemos que estamos aqui nos prostrando diante dele, você fala, pô, é uma boa ideia ir no banheiro agora? Acho que você escolheu a hora errada para fazer isso. Se no momento em que paramos para ouvir a palavra,
para olhar para as Escrituras, você acha que é uma boa ideia ir ao banheiro e beber água? Acho que você escolheu a hora errada para fazer isso. Então eu quero te dar uma dica. Não perde nada do que o Senhor vai fazer aqui nesse lugar. Que às vezes é numa palavra. Às vezes você está aqui, eu já vi isso inúmeras vezes acontecendo, quem está aqui em cima vê isso com mais facilidade. A gente está aqui no momento de adoração, está ministrando, tem um irmão que sai daqui, dá a volta, vai lá na galeria, certinho, no endereço certo, é Deus que manda, começa a orar por alguém, e no final a pessoa fala assim, caraca, foi de Deus essa oração. A gente vai ver no meio da adoração, muitas vezes a gente está ministrando aqui, amigos se abraçam, começam a cantar junto, famílias abraçados, começam a louvar juntos. Eu já vi isso com os meus próprios olhos. Isso é poderoso demais, irmãos. A gente não pode perder esse tipo de coisa. A gente não pode estar desatento em momentos como esse. Para alguns, o momento em que nos reunimos aqui para louvar ao Senhor é o momento de apresentação de música, e não é. Não é, você não está num teatro. Você não está numa apresentação, ainda que a gente se esforce para fazer o nosso melhor e fazer com excelência. Porque é para Deus e para facilitar a sua adoração ao Senhor. Mas aqui não é um teatro. Aqui não é um espetáculo que você para, senta, observa o que está acontecendo. Não. O culto é nosso. Para quem? Para o Senhor. O culto é para Deus. E todos nós somos responsáveis para isso acontecer. Então eu tenho minha parcela de responsabilidade nesse culto. Você também. E isso é só quando estamos aqui no momento de louvor? Não. Como eu disse lá no início. É quando você vem e ajuda no frango. Quando você prepara a ceia. Quando você fica na portaria. Quando você ajuda na mídia, no som, na iluminação. Você percebe que tem um banco que está um pouquinho empoeirado? Você vai lá, pega um pano, passa um pano. Isso é a sua adoração. Mas quando nos reunimos também ao redor da presença do Senhor, precisamos estar olhando para um só lugar, para a presença dEle, para Ele. Quando a palavra vai citar em diversos momentos o que acontece no céu, o Senhor está assentado no trono. Ninguém está desatento. Ninguém está olhando para outro lugar. Você tem ali a figura dos 24 anciãos. A Bíblia vai dizer que eles lançam as suas coroas diante do Senhor. Cada um lança a coroa para onde quer? Não, lança para o Senhor. Porque é Ele que merece honra, merece glória, merece louvor, majestade. É Ele que merece. Os anjos louvam a quem? Ao Senhor. Os 4 seres viventes adoram a quem? Ao Senhor. Todos estão olhando para um só lugar. Então, aqui, quando nos reunimos, pense que a sua atenção não precisa estar em outro lugar. Se você entrou aqui, eu quero te sugerir até nem olhar para o seu celular. Ah, não, mas porque eu deixei fulano em casa, estou preocupado com o que vai acontecer. Notícia ruim chega rápido. E se acontecer alguma coisa, você vai saber. Só não perde a oportunidade de estar diante da presença do Senhor, adorando e bendizendo ao santo nome dEle. Porque é nesse momento em que somos transformados. A gente vai falar um pouco sobre isso. E eu quero também que a gente pense que a adoração é um estilo de vida. É um estilo de vida. Você vive diferente. Lembra do que falamos lá no começo? Existem pessoas que são devotos a santos, mas nós somos devotos ao Senhor. Temos a nossa vida em devoção ao Senhor. Então, para isso, você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa mudar. Precisa. A forma que você fala, a forma que você trata as pessoas. Se você era uma pessoa estressada no trânsito, em nome de Jesus, você vai se tornar como Jesus, manso e humilde. Alguém te fechou? Meu querido, passa, fica à vontade, você está com mais pressa que eu. A gente não vai ser falso, irmão. Dá raiva? Dá. A orelha esquenta. Esquenta. Mas você aprende com Jesus a ser manso e humilde. Pode passar. Irmãos, teve um dia que isso me marcou. Carla, isso me marcou um dia que você fez.
que ela chegou aqui e pediu perdão diante da igreja, porque ela teve uma atitude no trânsito ali que não foi legal. Estava vindo para cá. E ela falou aqui diante da igreja. Estou falando isso porque ela falou aqui diante da igreja. Imagina se essa pessoa que passou por mim no trânsito estivesse sentada aqui. A gente não sabe. Irmãos, é nos pequenos detalhes. A gente acha que as coisas passam despercebidas. Isso me marcou, por quê? Porque eu falei assim, caramba, tem detalhes na minha vida que eu estou deixando passar. Se a adoração é um estilo de vida, existe parte da minha vida que não está sendo adoração. Existe parte da minha vida que não está tendo esse estilo de vida, que é adorar o Senhor. Então precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Eu quero trazer mais uma história aqui para a gente pensar. Imagine um atleta que, para alcançar o sucesso, ele se dedica diariamente ao seu treinamento. Cuidado com o seu corpo, com a sua mente, dieta. Assim como um atleta não treina apenas no dia da competição, a nossa adoração não pode se limitar aos domingos. Não pode. Se você tira um momento para ler a Bíblia, somente quando a gente faz a leitura bíblica alternada aqui, tem alguma coisa de muito errado com a sua vida cristã. E eu estou falando isso porque eu sei que isso acontece com muitos. No momento que você abre a Bíblia, quando o pastor vai pregar, abre a sua Bíblia em João capítulo 4, igual a gente leu aqui agora. Irmãos, vocês precisam entender que aqui é um reflexo do que vivemos no dia a dia. Se você não busca a palavra no dia a dia, qual é a expectativa que você vai ter para chegar aqui e receber algo do Senhor? Zero. Nenhuma. Agora, se a palavra te alimenta, aquece o teu coração, você está tendo contato com a presença de Deus todos os dias, você fala assim, cara, não é possível. Eu preciso ir para a igreja, pelo amor de Deus. Chega logo domingo. Porque eu tenho certeza que o irmão Almeida recebeu algo de Deus que eu não recebi essa semana. Eu estou louco para encontrar com ele, para ele compartilhar comigo. É assim, é nisso que o Espírito Santo atua nas nossas vidas. É quando nos reunirmos. Reunidos aqui, nós vivemos algo que a gente não teve a oportunidade de viver ao longo da semana. Quando a gente vem para os cultos de oração, cara, é maravilhoso. Você tem a oportunidade de compartilhar seus pedidos de oração, de orar por alguém, receber oração. É um momento que eu sinto que Deus está cuidando de mim. E Ele está usando pessoas para fazer isso. Então, guarda isso na sua memória nessa manhã. A adoração precisa ser um estilo de vida. E se você vive esse estilo de vida só nos domingos, você não é adorador. Já viu aquelas pessoas que só vão na academia uma vez na semana e o resto da semana faz o que quer? Você não é nem um pouquinho saudável. Você se engana. E quem está feliz com isso? A academia. Você está pagando e não está indo. Os donos da academia adoram quando você faz um plano de 3 meses e vai 2 dias. Maravilhoso. Irmãos, precisamos ter essa consciência de que a nossa vida começa a mudar quando a gente quando a gente se prepara para estar aqui, refletindo o que a gente vive ao longo de toda a semana. Quero pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Quantos acharam? Amém? Vamos ler. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A gente pode ler esse texto juntos? Está sendo projetado aqui. Vamos ler juntos essa mesma versão? No 3.
1, 2, 3. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quem está lendo esse texto aqui pela primeira vez? Levanta a sua mão. Amém? Amém? Ok. Eu quero explicar um pouco do contexto aqui. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, para a igreja que estava em Roma. E ele está fazendo uma explicação do que o judeu sempre fez. O judeu, ele tinha o lugar de adoração ao Senhor, que era o templo, a sinagoga. E eles tinham lá um altar para oferecer os seus sacrifícios. Existia uma série de recomendações vinda do Senhor para dizer como deveria ser esse sacrifício, essa adoração. Você tinha que preparar um novilho sem defeito nenhum, oferecer ao Senhor, tirar o sangue dele, oferecer no altar do Senhor, e o fogo que vinha do céu, que era o Senhor que mandava, consumia aquela oferta, e essa era a adoração. E essa oferta era oferecida também para que fossem perdoados os pecados daquelas pessoas. Bom, dito isso, a gente tem agora um sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Jesus, quando ele se entregou naquela cruz, ele foi o cordeiro perfeito e o último sacrifício a ser feito. Quando ele se ofereceu em amor a mim e a você, ele acabou com todos os sacrifícios que precisavam ser feitos depois. Jesus naquela cruz, ele se ofereceu, e agora não precisamos mais pegar, tadinho do bichinho, né? Os novilhos e oferecer aqui. Pastor Davidson não vai montar um altar aqui com fogo pegando para a gente oferecer ao Senhor. A gente não precisa fazer mais isso, graças ao Senhor Jesus. Mas, diante desse sacrifício que Jesus fez naquela cruz, agora a nossa vida é um sacrifício vivo. Olha que legal. A nossa vida precisa ser como um sacrifício vivo todos os dias. Antes, aquele animalzinho lá que os judeus pegavam para oferecer diante do altar do Senhor, eu tenho certeza que ele não queria estar ali. Não queria. Se deixasse, ele metia o pé e ia embora. Ele não queria. Era voluntário? Não. Mas agora que servimos a Jesus, agora que entendemos o sacrifício dele naquela cruz, entendemos o seguinte: bom, não preciso mais oferecer uma oferta no altar do Senhor, mas eu ainda estou com cheiro de carne, preciso queimar essa carne, preciso oferecer ela em oferta ao Senhor. Essa carne precisa morrer, é um sacrifício o que agora? Voluntário. Eu escolho me oferecer em sacrifício ao Senhor. Irmãos, tem hora que você está irritado, você tem vontade de xingar todos os palavrões que existem no mundo, mas você é um sacrifício vivo diante do Senhor. Não dá para fazer mais isso. Não dá. Você sacrifica a sua vontade em amor ao Senhor. Você escolhe. Quem é que em sã consciência mata as suas vontades? Quem segue a Jesus. Quem escolheu seguir a Jesus. Lohan, mas por que você está falando tudo isso? Por quê? Porque diante desse texto a gente observa que a nossa adoração é como um sacrifício vivo. Se a gente não se sacrifica para adorar ao Senhor, tem algo de errado. E eu não estou falando que precisa você fazer penitência com a sua própria vida. Meu Deus, eu estou me sacrificando aqui, Deus vai ver o meu sacrifício. Não! São coisas que você tem vontade de fazer e você mata todas elas. E aí Paulo termina esse versículo dizendo assim: esse é o culto racional de vocês. Este é o culto racional de vocês. Essa frase final, eu quero fazer um parêntese aqui. Essa frase final foi mal interpretada por muitos de nós ao longo de muitos anos. As pessoas muitas vezes interpretam um culto racional como um culto frio. As pessoas interpretam um culto racional como um culto sem emoções. Não, eu estou prestando o meu culto racional ao Senhor.
Esse pessoal que fica levantando as mãos, chorando, meninice. Irmãos, deixa eu te dizer, você está muito errado. Porque essa frase final do apóstolo Paulo diz que você racionalmente escolhe se oferecer ao Senhor. Somente isso. Somente isso. Os animais que eram oferecidos ali eram animais irracionais, eles não raciocinam como nós. Tinha uma força maior pegando eles, um homem, uma mulher, para oferecer ali naquele altar de sacrifício. Mas nós, quem é que de maneira racional, gente, para pensar nisso, quem é que de maneira racional mata suas próprias vontades? Você mata suas vontades quando você tem uma obrigação. Vou dar um exemplo, quem gosta de uma coquinha gelada aqui? Coquinha gelada, não é pecado não, tá, gente? Coquinha gelada, top. Mas aí você recebe um diagnóstico do seu médico. Você fala, tem que cortar o açúcar. O médico fala, tem que cortar o açúcar. Acabou a coquinha gelada. Acabou. Você racionalmente escolheria não tomar a coquinha gelada acompanhada desse frango top aqui de hoje, da igreja? Racionalmente não. Mas agora, você é obrigado. E por obrigação não fica legal, né? A gente fala, que vida horrível. Não posso tomar uma coquinha agora. Mas as coisas de Deus não são assim. Na presença de Deus, nós escolhemos, e isso é prazeroso para nós. E nós agradamos ao Senhor quando fazemos isso. Quantos conhecem aquele texto, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Deus alegre nos fortifica. Não é quando estamos alegres. Deus alegre, Deus feliz, Ele nos fortifica. A palavra vai dizer que quando Jesus estava sendo entregue naquela cruz, a palavra vai dizer que agradou a Deus moê-lo. Agradou, olha isso, agradou a Deus moer o seu filho. Às vezes é penoso para a gente. Às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, não acredito que eu vou estar fazendo isso. Quando você faz algo que dói na tua carne, é aí que Deus está se agradando. É nessas coisas que Deus está se agradando. Quando você decide adorar ao Senhor, esse é o culto racional. Suas emoções estão todas bagunçadas. Não, peraí. Quem governa a minha vida é quem? Não são as minhas emoções. A partir de agora é Jesus. É Ele que governa a minha vida. Então, emoções, segura a tua onda aí, que agora eu vou adorar o Senhor. Mas eu estou doente. Você pode, ainda que doente, adorar ao Senhor. Mas eu estou de cama. Ainda que de cama você pode adorar o Senhor. Não existe desculpa. Não existe desculpa. O que existe em nós, muitas vezes, é a necessidade de estar certo. A gente tem essa necessidade. Todo mundo nasce com esse bichinho que mordeu a gente em algum momento da nossa vida. A gente tem a necessidade de estar certo. Mas o Espírito Santo, ele é implacável em nos mostrar que estamos errados, todas as vezes. Ele nos amassa, dizendo, você está errado, você precisa melhorar. Você precisa se arrepender. Então, eu gastei um pouco mais de tempo nesse texto, porque para que a gente alinhe as nossas expectativas, a nossa visão, esteja todo mundo alinhado no que é o sacrifício vivo ao Senhor e do que é o culto racional. Um culto racional não é aquele que você põe uma postura que você no dia a dia não tem. Se você é uma pessoa que é, entregue às outras pessoas, expressiva, seja assim na presença de Deus. Se você é uma pessoa que chora com facilidade, eu sou uma manteiga derretida, irmãos. Qualquer coisa eu já estou chorando. Abriu o culto, eu já estou assim, meu Deus, o que o Senhor tem para hoje? Já estou te querendo pra caramba, Deus. Eu quero, o que o Senhor tem para mim? O que eu posso te oferecer mais hoje? O que eu posso? Às vezes a gente chega aqui, esperando que alguém convença a gente de fazer algo. Irmãos, não. Você não veio aqui para isso. Ninguém aqui precisa te convencer a adorar o Senhor.
Então, vamos lá, vamos ver o que o pastor vai falar hoje. O que ele vai pregar? Se a palavra for boa, acho que eu dou uma chance para ele. Acho que eu vou lá na frente, no apelo. Se ele insistir legal, acho que eu vou. Deixa eu ver esse pessoal aí do Ministério de Louvor. Dependendo da música, eu bato palma. Agora, se não tiver legal, se não gostar, vou ficar aqui sentado mesmo. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é pra gente que vocês fazem. Não é para quem está aqui em cima. É para o Senhor. Amém? Quantos estão entendendo até aqui, irmãos? O Senhor precisa mudar os nossos corações. E aqui tem algumas coisas para a gente pensar. O sacrifício vivo. A nossa vida precisa estar inteiramente entregue como oferta ao nosso Deus, o que envolve renúncia e santidade. A palavra vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como que você espera chegar nesse ambiente e ver a presença de Deus se você não vive uma vida de santidade? Você pode ver Deus agindo na vida de outras pessoas, mas na sua, você sempre vai ficar assim, caramba, o que esse negócio que o pessoal está falando? Está todo mundo sentindo a presença de Deus, por que eu não estou sentindo? Sabe, por que isso não está queimando no meu coração? Porque talvez você ainda precise melhorar a sua santidade. Como dizem alguns por aí, você está muito carnudo, tem muita carne ainda, precisa morrer para as suas próprias vontades. Não dá para ver Deus fazendo algo, para Deus realizando algo, para experimentar algo de Deus, sem santidade. Você precisa buscar a santidade. E o culto racional? A nossa adoração deve ser consciente e intencional, baseada no entendimento de quem Deus é e do que Ele quer de nós. Olha que legal. Nós falamos aqui sobre o comportamento dos judeus. Eles ofereciam um sacrifício e uma oferta ao Senhor. Certo? Sim ou não, gente? O apóstolo Paulo está dizendo que agora a nossa vida é em oferta, em sacrifício ao Senhor. Mas a primeira coisa que você vem buscar quando você chega aqui na igreja é uma bênção. Espera aí, tem alguma coisa de errado. E vamos lá, não é errado buscar uma bênção. Deus tem bênçãos para nós, eu quero todas. Se existe uma fila da bênção, eu sou o primeiro dessa fila. Mas eu também quero ser o primeiro da fila do sacrifício. Você precisa buscar, quando chegar aqui, entrar por aquelas portas, entregar algo para o Senhor. Já entrar por aquelas portas perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Qual a adoração que o Senhor quer extrair do meu coração hoje? Qual é o pecado que eu preciso abandonar hoje? Qual é a mudança que eu preciso fazer na minha vida? Qual é o estilo de vida que eu preciso ter? A gente precisa mudar a lógica que a gente entende o culto. Você veio aqui para receber também. Você veio. Mas em primeiro lugar, precisa vir aqui para entregar. Senão a gente começa a ter uma conversa de maluco aqui. Tem um monte de gente esperando alguém entregar algo. Deus está lá com expectativa. Meu Deus, o que meus filhos prepararam para mim hoje? Os anjos ao redor do Senhor. Vamos ver o que aquele povo de Heliópolis tem para entregar hoje. Aí a primeira palavra que você diz é, Senhor, primeira frase que você abre a tua boca para dizer é, Senhor, cadê minha bênção? O Senhor prometeu, hein? Aí Deus, eu sei, meu filho, eu sei que eu te prometi, mas cadê teu coração adorador? Vamos lá, vamos começar um relacionamento aqui. A gente precisa melhorar essa postura nos nossos corações. A gente precisa. Para que a nossa adoração faça sentido na minha vida, na sua vida. Irmãos, você já parou para perceber que existem momentos que a gente está aqui adorando, que você fala assim, eu nunca fui no céu não, mas parece que eu estou nele. Quantos já se sentiram assim, em momentos aqui de adoração? Você olha ao teu redor e fala assim, caramba, parece que eu estou no céu agora, a presença de Deus está aqui. E isso, sem a gente viver plenamente o que estamos falando aqui. Você imagina, como pode ser no próximo domingo? Eu quero fazer aqui, vocês imaginarem, imagina como pode ser no próximo domingo. Se a partir de hoje, você decidir todos os dias viver uma vida com estilo de vida de adorador. Amanhã você vai acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ler a Bíblia. Você vai orar. Você vai ser o melhor funcionário na tua empresa.
no teu trabalho. Você vai ser o melhor estudante lá da faculdade, da tua escola. Você vai ser uma melhor esposa, você vai ser um melhor marido. E aí você faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado você já vai estar assim, meu Deus, preciso ir para a igreja. Meu Deus, eu preciso encontrar o pessoal, porque eu tô aqui pegando fogo, meu coração já está incendiado. No domingo, a gente vai experimentar um pouco mais do que a gente vive aqui. E aí aquele nível que você experimentou de ambiente celestial pode ser maior. Pode ser maior. Eu amo, irmãos, eu amo esse ambiente, eu amo estar na presença do Senhor, adorando com os meus irmãos. Porque é isso que vamos fazer ao longo de toda a eternidade. Então, se Deus é eterno, e Ele tem esse ambiente preparado para nós, de maneira eterna também, quando você se reúne aqui com seus irmãos para adorar, Deus sempre tem mais. A adoração que vamos levantar ao Senhor hoje à noite, não vai nem se comparar com o que fizemos hoje de manhã. E na quarta-feira que vem, não é comparada com o que vamos fazer hoje à noite. E no domingo que vem, não vai ser comparado com o que entregamos ao Senhor na quarta-feira. E assim vai seguindo, assim a gente vai adorando e sempre vivendo algo novo no Senhor. Sempre vivendo algo diferente nele, porque Ele sempre tem mais. Para quem? Para aqueles que o buscam, para aqueles que têm fome e sede, para aqueles que desejam a sua presença. E para encerrar, eu quero fazer 2 perguntas para você pensar aí, e a gente orar. Número 1, como você pode transformar as suas atividades do dia a dia em uma forma de adoração ao Senhor? Como você pode transformar o teu dia a dia aí? Pensa nisso. Como a gente já falou, talvez você só pense em Deus no domingo, que é o dia de vir para a igreja. Mas nas suas pequenas ações, no dia a dia, você pode transformar todas elas em uma forma de adoração ao Senhor. Já dei aqui alguns exemplos. Segunda pergunta que eu tenho para os irmãos é: existe algo na sua vida que precisa ser realinhado para que a sua adoração seja mais sincera e constante? Existe algo na sua vida que precisa ser mudado? Talvez você só seja teimoso. E existem teimosos servos do Senhor. Eu sou um deles. Deus me ensina que eu preciso ser obediente todo dia. Todo dia. E eu falo, não, Deus, mas é assim. Deus fala, não é. Você se deixa ser ensinado pelo Senhor? Você deixa Ele mudar o seu coração? Existe algo aí na sua vida que pode mudar para você ser um adorador melhor? E diante dessa pergunta, quero te pedir para ficar de pé no seu lugar, para a gente orar. Talvez ao longo da mensagem você foi pensando que, meu Deus, quanta coisa eu preciso realinhar na minha vida, quanta coisa eu preciso corrigir, quanta coisa eu preciso aprimorar, porque nós somos imperfeitos e carecemos da graça de Deus. Se você ao longo da mensagem ou até agora já reconheceu isso, eu quero te pedir para orar por você. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Esquece quem está ao seu redor, porque a adoração é individual, é sua com o Senhor. Você vai fazer a sua oração, eu vou deixar você orar por alguns minutos. Você não depende da minha oração agora. E eu te peço, seja sincero diante dEle. Seja sincero diante do Senhor. Se existem pecados que precisam de arrependimento, se arrependa deles agora. Se você precisa pedir perdão para alguém, esse é o seu momento. Se essa pessoa estiver aqui, melhor ainda. Você já tem a oportunidade de fazer isso. Mas
não deixa o tempo passar. Em momentos como esse, algumas pessoas só esperam esse tempo acabar para sair do culto. Mas nós temos uma oportunidade diante do Senhor. Eu quero te encorajar a fazer isso. Não deixe o tempo passar. Faça a sua oração diante do Senhor, dizendo: Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida para ser um adorador melhor? Senhor, o que eu preciso deixar para trás para ser um adorador por excelência, que te adora em espírito e em verdade, para ser um verdadeiro adorador? Pergunte para Deus nessa hora: Senhor, como você espera que eu expresse a minha adoração? Talvez até hoje você tenha sido uma pessoa retraída, que por conceitos que você aprendeu por muitos anos, você não expressa a sua adoração, tanto nos momentos de louvor, tanto servindo na casa de Deus. Talvez Deus queira quebrar isso no teu coração hoje, queira mudar isso no seu coração hoje. Se permita ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, nós oramos nessa manhã te pedindo para que o Senhor faça uma limpeza no nosso coração, ó Pai. Escaneie o nosso coração, a nossa vida. Faça um raio-x completo de tudo que tem em nós, que precisa ser jogado fora, que não tem a ver com uma vida de adorador que precisamos ter diante do Senhor, ó Pai. Se existem pecados encobertos que precisam ser confessados diante do Senhor, que o Senhor mude isso na nossa vida, que o Senhor nos impulsione a viver uma vida de santidade, ó Pai. Se existem ações que ainda não tomamos, se existem perdões que precisam ser liberados, que o Senhor nos ajude, nos impulsione. Mas, Pai, nós não queremos viver uma vida longe da Tua presença. Nós necessitamos da Sua presença. E queremos Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade. Existe aqui nessa hora, ó Pai, uma igreja que te busca, que clama ao Teu santo nome, dizendo: Senhor, muda o nosso coração, porque queremos Te adorar. Queremos bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Nós não nos contentamos com um nível raso. Nós queremos ser profundos na Sua presença, ó Pai. E para isso, precisamos abandonar algumas coisas. Pai, limpa o nosso coração. Purifica as nossas mãos, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Para que a nossa adoração seja sincera e agradável ao Senhor, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, transforma os nossos corações, ó Pai. Transforma, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Tudo isso que falamos aqui não é para convencimento de alguém, mas apenas estamos olhando para a Tua palavra e entendendo o que o Senhor espera de nós. E se existe uma expectativa no Teu coração acerca de nós, Senhor, nós queremos corresponder a essa expectativa. No nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Você pode dar um abraço aí no irmão que está do seu lado, que sejamos verdadeiros adoradores. Novembro é o mês da música para a nossa denominação. Vamos aí, ao longo desse mês, ouvir mais. Temos aí a nossa conferência de adoração, de novo reforçando, é para toda a igreja, não é apenas para a galera do louvor, mas é para toda a igreja. Nós somos adoradores, não é? E assim, sejamos adoradores por onde nós estivermos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Vamos orar encerrando o culto dessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela Tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua casa, nessa manhã, expressar a Ti a adoração
conjunta, comunitária, como povo teu, ó Pai, como filhos amados do Senhor, Deus, mas que a nossa adoração seja a forma como nós vivemos para o Senhor, te colocando em prioridade no nosso coração. Obrigado pelo que ouvimos nessa manhã, que não seja apenas uma mensagem ouvida, mas que seja aplicada aos nossos corações a cada dia. Obrigado pela vida do Lohan, obrigado, Deus, por nossa igreja, obrigado pela escola bíblica dominical, pela classe que já se reuniu pela manhã, mais cedo, pelas classes que vão se reunir agora, Pai. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de viver para o Senhor. Ó Deus, que a tua alegria, ó Deus, possa abundar em nossas vidas, ó Pai, e assim nos capacitar a testemunhar que apesar das lutas nós experimentamos a alegria do Senhor e assim vivemos na dependência da tua generosidade, do teu amor e da tua graça. Nos abençoe, nos guarde nesse domingo, ó Pai, e ó Deus, que agora as classes da IBD ao se reunirem, ó Deus, tenham um tempo de crescimento espiritual, de conhecimento da tua palavra, do compartilhar segundo a tua vontade. Usa cada professor, usa, Deus, esse dia para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome santo, precioso, soberano, generoso, invencível, de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tem um intervalo, logo depois, então, às 10h30, as nossas classes da Escola Bíblica Dominical.